imaginar como que vai ser o Atlético para a próxima temporada, né? Tá todo torcedor aí, né, vivendo essa expectativa. Então vamos colocar aqui na tela aqui. Vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui comigo aqui. Vamos começar a ler. Como que você montaria esse time do Atlético aqui? Pode utilizar esses nomes que estão aqui e a forma que você achar melhor. O Mariano vai ficar na lateral direita para mim, pelo menos por enquanto. Eu acho até que o Paulo Henrique nem é o cara que vem para ser imediato dele. Acho que vai, no decorrer da temporada, deve ter um outro jogador para o lado direito. Gemerson e Fux. Começo com o Dodô na esquerda. Mas você gosta do Rubens na esquerda? Gosto. Aliás, eu acho assim que esses dois jogadores, não só pela qualidade que eles têm, não tiveram sequência, mas pela qualidade que eles têm, seriam titular em muita lateral esquerda do Brasil, mas muita. Eles são, na verdade, são opções de banco de reservas, né? Porque o titular é o Arana, mas eu começaria com o Dodô, até para dar moral para ele. Aí, para mim, o primeiro volante é o Alan, que é para mim um dos diferentes aí desse time. Edenilson, estaria aí, e Zaratio. Sim, com 3 homens no meio campo. Aí você forma 3 homens no meio campo, tá? É que eu sempre tenho esperança que o Patrick vai jogar, né? Mas enfim, deu uma esfriada nessa história. Aí eu ia com Mas ainda existe? Eita, para! Eu vou terminar minha escalação. Tá bom. Mas aí Paulinho, o Hulk, evidentemente, e o Vargas seriam os meus preferidos aí nessa equipe do Galo. Você usaria um 4-3-3? Um 4-3-3 com o Paulinho que está acostumado a recompor, o Vargas também pode fazer essa função. Eu acho que no momento defensivo eles vinham para uma linha mais baixa. Mas quando tem a bola, eu acho que ficaria nesse 4-3-3. Valuzão, você mudaria alguma coisa? Tem algum nome aí que você fala assim, esse cara pode ser usado? Como que você está pensando nesse time do Atlético aqui essa dinâmica que a gente está fazendo? É uma dinâmica mais ou menos, eu também, assim, eu gosto do 4-3-3, igual o Ale montou, mas tentando fazer mais ou menos daquilo que é o que o Kudê mais gosta de montar as suas equipes. Eu só colocaria o Zaratio ali realmente mais centralizado e traria o Edenilson, mas mais para o lado direito, na verdade. Né? O Yoram talvez fez uma temporada razoável no Red Bull Bragantino, talvez comece o ano, né? Mas não acho que é um jogador que tenha conseguido atingir o nível técnico para contribuir com esse elenco do Atlético. E realmente, Paulinho e Hulk ali na frente, acho que com essa formação de 2 atacantes, é a dupla quase que indiscutível nesse momento. E aí, Soli, como que você imagina? Só rapidamente, desculpa, Elton. Ali na esquerda, eu não tenho a menor dúvida de que eu iria de Rubens. Rubens? Tá? Você é muito fã do Rubens, né? Porque ele é um jogador... assim, eu tenho guardado a imagem do Rubens, por exemplo, no enfrentamento com um dos melhores jogadores da temporada. Exatamente. Foi muito bem. E aí é no 1 contra 1 com o Dudu, você pode contar nos dedos de uma mão. Que se a gente for fazer por aquele jogo da Libertadores... Aí o Ademir tem que ser titular também. Mas só esse recorte, é claro, com mas certeza. Foram 2 enfrentamentos do Rubens mas com o Palmeiras. Não só foi um do brasileiro 0x0 e depois eu acho que ele é um jogador que entra e não compromete o setor. Ele é bom, seja no meio campo ou na lateral. Eu fico só com pena, senhor, desculpa, eu fico só com pena pelo seguinte, o Rubens, ele brilhou na base, é claro que isso acontece, tem várias histórias de jogadores que não começaram naquela posição, foram puxados para outros e se tornaram gigantescos. Mas o Rubens, ele ainda não teve grandes oportunidades dentro do Atlético, jogando na dele, que é no meio campo, onde ele se destacou na base. Mas eu acho ele um talento absurdo. Eu faria, como o Ale falou, o Mariano na lateral, porque além de ser um camarada experiente, ele consegue chegar bem lá no ataque, sabe fazer bons cruzamentos. E nesse caso, eu deixaria essa mesma linha de zaga. O Mariano, o Gemerson com o Bruno e o Dodô. O Rubens, eu colocaria ele lá na frente, ali nessa vaga do Pedrinho com o Johan. Isso. E aí, no meio campo, o Alan com o Zaratio e o Edenilson. Seria meio que um 4-4-2. Com o Rubens sendo esse jogador pelo lado esquerdo, porque se o Mariano sobe, alguém tem que ajudar por aqui e o Zaratio consegue bem fazer bem esse corredor. E lá no ataque eu colocaria Hulk
e o Paulinho, porque o Paulinho tem. O Hulk seria esse jogador de características de segurar o zagueiro para abrir espaço para o Paulinho e para esses outros camaradas que chegam também. No teu time caiu o Vargas, então. Vai entrar o Rubens. Sim, aí entraria o Rubens na vaga do Vargas. Então, esse time, quando a gente pega todo esse elenco do Atlético, assim, é um elenco que dá para você Pensar. pro torcedor que está em casa e está vendo esse campinho, pegar, fazer diferentes dinâmicas aí com esse elenco que o Atlético tem. E, Ale, eu vou puxar sua língua aqui um pouquinho mais. Opa. Você já teve a conversa, já conversou, você já tem uma relação muito boa com o Patrick. Ele realmente já falou pra você, ó, deu uma esfriada, o negócio não tá do jeito que tava, eu tava animado aí. Ele chegou a falar da empolgação, do momento. O que ele desabafou pra você? Não, o que depender dele, a parte dele já tá bem resolvida. Ele quer jogar no Galo e pra ele já tá tudo certo. Aqui não depende dele. E na verdade, assim, a parte do São Paulo com o Galo também estava certa. Só que, como toda diretoria, né? Os caras ficam com, já viu, não sei se já ficou o copo atrás da porta para ouvir a conversa. E quando o pessoal do São Paulo, da direção do São Paulo, colocou o copo atrás da porta, que eles foram xingados. Da torcida. Nossa Senhora. Da torcida, da imprensa, né, paulista. Porque realmente o São Paulo, sobre a administração do Rogério Ceni, o Rogério não é mais o treinador do São Paulo, é o rei. Administrador. É o administrador. E aí o São Paulo está piorando. Nitidamente está piorando. E está pegando mal isso. A torcida está revoltada, a imprensa está metendo pau e tal. E aí o que acontece? Isso acontece, esse clamor popular acontece junto com a negociação do Patrick. E aí os diretores ficaram com receio, porque se toma mais essa paulada técnica, né, o elenco do São Paulo, talvez a carga seria muito forte para eles. Então eles recuaram um pouquinho. Porque realmente o time do São Paulo ele consegue estar mais fraco nessa temporada do que no passado. Você vê a maioria dos times, e por isso que a gente está falando que a Série A desse ano tem tudo para ser muito boa, a maioria está melhorando e o São Paulo está piorando. Então, por isso que deu essa esfriada no negócio. Mas no que depender do Patrick, ele teria um prazer enorme de jogar nesse time. Inclusive eu escalei esse time para ele. Só no meu time ele jogaria no lugar do Vargas. E é um timaço. Timaço, né? claro. Timaço. Ale, a gente colocou o Jair ali no meio campo do Atlético. Nenhum chegou a escalar o Jair no seu time, né? Não. Sulimar não colocou, Ale também não colocou o Jair no meio campo. Também não. Valu também Ficou não faltando colocou. na prancheta então, ali, inclusive. E esse jogador também é um jogador que a gente pode até fazer um paralelo com essa questão do Patrick. Porque já tem algum tempo que tem se falado que Grêmio, que Vasco, que São Paulo, esses três times bateram na porta do Atlético querendo o jogador. Porém, de um tempo para cá, as coisas se esfriaram. Todo mundo tem fonte. No jornalismo, são diferentes fontes. Cada um bebe de uma fonte. A fonte que eu tenho, me passou, que esses três clubes chegaram a procurar pelo Jair. E o Vasco com uma força maior. E isso também teve uma repercussão dentro da torcida. E a torcida, às vezes, dá aquela, pô, vai liberar o Jair. É igual um torcedor, na semana passada, quando a gente falou, pô, precisa de um banco forte. Mas o time também precisa, né, lucrar, ter algumas formas de questões financeiras. Até para ter um equilíbrio, né? Equilíbrio. Mas, por exemplo, você falou das fontes, né? Eu tenho uma que está praticamente no meu dia a dia, que é o Jorge Nicola, o homem pericano, que ele, na apuração dele, alguns desses clubes, quem procurou foi o staff do Jair. Isso estaria incomodando muito a direção do Galo. Sim. O Jair percebendo que ele está perdendo espaço, e aí é um cara que joga bem, né? Um bom jogador. Bom. E aí que o próprio staff do jogador fica ali dando uma letrinha aqui, outra ali, outra ali. Só que o Jair não é um cara barato. Então, por exemplo, você fala assim, você quer o Jair, você paga só o salário do Jair, um montão de time vai querer. Só que o Atlético quer pegar um dinheiro. Sim. E aí realmente a negociação fica mais difícil. Mas o que o Nicola tem de informação é que alguns desses, quem procura é o staff do Jair. E isso tem desagradado a diretoria do Galo. Essa história aí vai render bastante, viu? Daqui a pouquinho a gente